último culto do ano, dia 30 de dezembro, é onde nós estamos aqui para adorar o Senhor, para mostrar que sem Ti nada desse ano nós teríamos conseguido passar, foi somente por causa da Sua graça, somente por causa da Sua misericórdia. Por isso estamos aqui como forma de gratidão e porque sabemos que é nesse ambiente, são em ambientes onde os crentes estão reunidos, louvando, adorando a Deus e abrindo a Bíblia, que o Senhor se manifesta, que o Senhor nos amadurece e que nós somos direcionados. Por isso, muito obrigado, Pai, que o Senhor continue sempre dando momentos assim, nos abençoe, abra o nosso entendimento, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, minhas irmãs. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes. Estamos chegando no final de 2025 que foi um ano muito complexo, um ano de altos, um ano de baixos, um ano onde todas as pessoas, pelo menos que eu conheço, sejam do ambiente religioso, sejam do ambiente extra-religioso, afirmam que foi um ano difícil, foi um ano onde as coisas não foram tão fáceis, mas graças a Deus nós estamos encerrando esse ano vivos, felizes, saudáveis, com muitas coisas para agradecer, porque Deus com certeza tem sido bom. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa noite, é sobre alegria, é sobre como é importante nós encararmos as diversas situações da vida com alegria. Filipenses capítulo 4, não só no capítulo 4, mas toda a carta é uma carta conhecida como a carta da alegria. E em toda a carta tem Paulo sempre chamando os irmãos a se alegrarem, como por exemplo um capítulo anterior, em Filipenses 3, versículo 1, Paulo começa dizendo: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever as mesmas coisas não é problema para mim, mas é uma segurança para vocês. Diversas vezes Paulo nessa carta fala sobre alegria, como em Filipenses 2, ele também fala: completem a minha alegria. Em todo o tempo, Paulo nessa carta está usando essa palavra, está falando sobre esse sentimento, está falando como é importante que nós sejamos felizes. Paulo não está só falando que o Evangelho vai nos tornar felizes, mas Paulo está querendo dizer, além disso, que pessoas que têm o Evangelho no coração são felizes. A felicidade para Paulo, para aqueles que conhecem Jesus, para aqueles que são crentes, é uma realidade. É como ele fala no capítulo 1, por isso me alegro, versículo 18, e de fato, continuarei a alegrar-me. Paulo, em todos os capítulos da carta aos Filipenses, do capítulo 1 ao capítulo 4, não passa um momento sem falar sobre alegria, sem falar sobre a gente se alegrar. Por isso, é importante a gente entender que uma das grandes marcas daquele que nasceu de novo, daquela que é crente, de nós que somos pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, é a alegria. A alegria é a marca do cristão. Não existe cristão sem sorriso, não existe crente sem alegria. São os nossos sorrisos, é essa marca que nós passamos a este mundo que está em trevas, mostrando que existe uma luz que brilha em nós e nos salvou. Por isso a alegria não é simplesmente uma causa, ou algo que às vezes temos e às vezes não. Mas para Paulo a alegria é algo que marca o caráter daquele que é crente. O sorriso no rosto, a boa gentileza, a boa educação, a felicidade não é simplesmente situações, ocasiões, mas é uma constante marca daquele que foi alcançado por Cristo Jesus. Mas diante de uma afirmação tão grande, diante de uma verdade tão forte, o grande pensamento que vem no meu coração é: tá bom, mas como eu posso ser feliz se as coisas não estão fáceis? Porque é hipocrisia a gente falar que a nossa alegria não está associada às coisas, porque muitas vezes está, e infelizmente, nós temos essa fraqueza. Quando a gente abre a geladeira e as coisas não estão muito boas, quando chega a conta de luz e eles erraram no cálculo da conta e vem R$100 a mais, quando um pneu do carro fura, quando dá problema em algo, quando dá um vazamento, quando queima um produto, é verdade que nós ficamos tristes.
É verdade que às vezes a perda de um ente querido, uma doença inesperada, afeta o nosso humor. Por isso seria hipocrisia falar que a nossa alegria independe das coisas, porque infelizmente depende. A grande verdade é que o nosso humor, muitas vezes, é como uma gangorra, que dependendo do que acontece no nosso dia, a gente vai terminar na nossa cama ou feliz ou triste. Mas o que Deus quer falar para a gente nessa noite é para a gente dar um passo um pouco além de uma alegria que depende das coisas. É para a gente dar um passo um pouco além de uma alegria que depende das bênçãos do Senhor. E Paulo vai falar como a gente atinge essa alegria. Paulo ele vai falar no texto que a gente leu como que a gente consegue ter uma alegria independente das situações. Por isso ele diz no versículo 13, o texto fundamental para a gente nessa noite: tudo eu posso naquele que me fortalece. A fonte de Paulo conseguir sempre estar feliz, o motivo de Paulo sempre estar alegre, é porque ele sabe que ele pode todas as coisas no Deus que o fortalece. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não é hipócrita, porque quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele não está passando por um momento bom da vida, pelo contrário. Paulo escreve a carta aos Filipenses da prisão. É como ele diz em Filipenses 1, versículo 14. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com mais ousadia e mais destemor. Paulo escreve essa carta preso. Paulo não está livre. Paulo está numa cadeia, numa prisão romana, onde muito provavelmente ele ficava com as mãos e os pés amarrados, precisava de ajuda de pessoas para escrever as cartas, precisava de somente tempos de intervalo onde ele tinha os membros livres. Paulo está tão angustiado, tão aflito na prisão, que ele fala que ele não sabe o que ele quer, se ele quer logo morrer ou se ele quer ser livre. Tamanho sofrimento que Paulo tinha. Paulo não estava vivendo numa riqueza, Paulo não estava vivendo num momento tranquilo, Paulo estava preso injustamente, numa prisão sem nenhum saneamento básico, sem nenhum direito humano. Então, quando Paulo está falando sobre alegria, ele não está sendo hipócrita. Paulo está falando sobre algo que ele está conseguindo experimentar. Paulo está falando para você e para mim que essa coisa da gente se alegrar não é história para boi dormir. É possível. Dá para isso acontecer. É possível que a gente viva isso. Paulo ele não simplesmente mente e conta histórias. Obrigado, Jacira. Mas Paulo está falando que é possível que você e eu alcancemos esse estágio de maturidade espiritual. Paulo está mostrando que não precisa ser um super-homem e nem metade anjo e metade pessoa para que a gente seja uma pessoa feliz, independente das circunstâncias. Paulo está mostrando que dá, que é possível. E uma grande dificuldade, talvez nossa, de quando enfrentamos, quando lemos as Escrituras Sagradas, é que às vezes a gente acaba se distanciando muito do texto. É como se a gente nunca fosse conseguir viver isso. É como se isso tivesse sido reservado para as pessoas lá do passado, para alguns homens e algumas mulheres, mas para a gente, hoje, nessa grande São Paulo, com 13 milhões de habitantes, não. E às vezes a gente se distancia da verdade bíblica como se isso não fosse para a gente, como se nós não fôssemos capazes de viver isso. E às vezes a gente se esconde naquelas frases como eu sou um pecador, eu não consigo, eu sou frágil, eu sou falho. E nós vivemos para sempre na fragilidade, no pecado e nunca amadurecemos. É engraçado que isso é uma realidade da igreja. Conheci uma pessoa durante a caminhada cristã, onde ela tinha muita dificuldade na maturidade e vivia errando e falhando, mas ela sempre romantizava a vida errada, falando que nós somos falhos, nós somos pecadores, a gente vai errar para sempre, a gente sempre vai pecar. E isso acabou virando uma desculpa no coração de nunca amadurecer, de nunca ir para o próximo degrau.
Da gente viver sempre no mesmo marasmo, enfrentando os mesmos pecados, caindo nas mesmas coisas, sem arrependimento e celebrando a ignorância. Mas Paulo está falando que é possível. Tem como. A gente não precisa ser escravo das circunstâncias. A gente não precisa ser escravo dos momentos. Tem como nós, pessoas, seres humanos, sim, falhos e frágeis, mas experimentarem um contato com Deus, ao ponto de que a nossa alegria não vai ser mais moldada pelas coisas, mas pelo Senhor que vive em nós. Por isso, minha irmã, por isso, meu irmão, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça impossível, creia em Deus, porque Ele pode aonde você não pode. Ele é capaz aonde nós somos incapazes, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos suportar as adversidades, porque Cristo nos fortalece. Por isso, em primeiro lugar, a gente vê nesse texto, que não é que nós podemos todas as coisas porque Deus está com a gente. Infelizmente, esse texto ele é muito mal interpretado. Muitas vezes esse texto é lido como se a gente agora se tornasse super poderosos. Agora eu posso fazer qualquer coisa que Deus está do meu lado. Agora eu vou ser abençoado. E aí existem aqueles jargões religiosos em versículos, né? Porque eu não sou cauda, eu sou cabeça. Porque eu sou da bênção, não sou da maldição. Porque Deus me colocou por cima e não por baixo. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí onde eu piso, isso é meu por direito. E aí vira esse cristianismo como se fosse um cristianismo extremamente vitorioso, onde vai dar tudo certo. Mas não é isso que Paulo está falando. Quando Paulo fala que tudo pode naquele que o fortalece, ele não está querendo dizer que agora ele é invencível, que agora todas as orações dele vão ser respondidas, que agora Deus vai fazer todas as coisas para o bem, que agora ele vai só ter bênção na vida dele, não. Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está falando que agora ele está livre do poder das circunstâncias. Paulo está falando que ele não é refém das coisas que acontecem na vida dele. Paulo está falando que ele encontrou uma força capaz de superar os conflitos que ele enfrenta, ao ponto de que mesmo nos piores conflitos da vida, ele consiga ainda assim sorrir e ser feliz. É o que Paulo diz: não estou dizendo porque eu esteja necessitado, porque eu me aprendi a me contentar em toda e em qualquer circunstância. Por isso, sim, em primeiro lugar, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, porque nós conseguimos nos libertar das ocasiões. Em segundo lugar, através da alegria, através do contentamento que nós temos em Deus, a gente consegue suportar qualquer adversidade. Não existe situação, minha irmã, não existe situação, meu irmão, que vá acabar com a sua vida, que vai acabar com sua fé, que vai fazer você desistir. Porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós aprendemos a nos contentar em toda e em qualquer circunstância. Paulo fala: sei o que é ter necessidade, sei o que é ter fartura, sei o que é ter fome, sei o que é estar bem alimentado, sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, mas seja em qualquer circunstância, eu estou contente. Por isso, minha irmã, não deixe que as situações moldem o seu contentamento. Não deixe que o problema molde o seu humor. Porque se Deus passasse pano para isso, Ele não teria feito Paulo escrever esse versículo para a gente. Por isso, mais do que um Deus que passa pano para os nossos temperamentos e personalidade difícil, nós temos um Deus que quer que você e eu melhoremos, enquanto seres humanos, aprendendo a nos contentarmos com as situações. E eu quero caminhar já para o final dessa nossa reflexão de hoje à noite, dizendo que quando eu estava pensando no último sermão do ano, último culto do ano, é óbvio que dá vontade de fazer aquele sermão, sabe? 2026 vai ser um ano abençoado.
Levante a sua irmã, meu irmão, levante sua mão, minha irmã, e decrete comigo que 2026 é nosso. 2026 é o ano do tatuapé, 2026 é o ano da virada, vai dar tudo certo, agora nós vamos para a bênção, eu estou repreendendo agora na sua vida todo devorador, toda maldição, eu queria, mas a minha honestidade, enquanto Deus não me permite, porque eu sei que a Bíblia não prega isso e Deus não ensina isso. Talvez 2026 não vá ser seu ano, e alguém precisa falar isso para você. Talvez 2026 seja um ano onde vai ter lutas novas, problemas novos, dificuldades novas. Talvez 2026 reserve tristeza, luto, dificuldade, sofrimento. Talvez se 2025 foi difícil, 2026 pode ser pior. 2026 pode aguardar fome, necessidade, problema, morte. Nós estamos vulneráveis a isso. Traições, problemas. Mas a grande questão na nossa reflexão de hoje à noite é que não importa como vai ser o ano de 2026. Não importa o que vai acontecer em 2026. Não importa se em 2026 nós vamos continuar com os mesmos problemas. Não importa se em 2026 aparecerem problemas novos. Não importa se aparecerem doenças, dificuldades, enfermidades. O que importa é que assim como em 2025 nós tivemos Deus ao nosso lado, em 2026 também teremos. O que importa é que nós estaremos contentes, independente das circunstâncias, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. O que importa é que seja a luta, seja o maior dos problemas, o maior dos pecados a serem vencidos, a pior das enfermidades que nos acometa ou alguém que nós amamos, podemos passar por essas provas felizes, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Por isso, meus irmãos, que no nosso coração esteja o contentamento que está em Jesus e não nas ocasiões. Que a gente possa continuar olhando para cima e não para as pessoas, e não para o que fizeram, deixaram de fazer, e nem para o que está acontecendo em nossas vidas. Que a nossa alegria esteja pautada no Senhor. E para não deixar de ser o Gustavo, eu tenho que terminar de um jeito mais incisivo esse sermão. Se existe um pecado que Deus abomina e Deus odeia, e é motivo de Deus, inclusive, ter exterminado o seu próprio povo, foi o pecado da murmuração, meus irmãos. A falta de gratidão, a falta de alegria, a falta de contentamento não é simplesmente um deslize. Deus enxerga como falta de fé nele. Deus enxerga como um coração que não tem Cristo habitando. A prova disso é Hebreus capítulo 4, quando o autor de Hebreus vai lembrar como Deus destruiu todo o povo no deserto por causa disso. Foi por causa do endurecimento do coração. Foi por causa de um povo que vivia reclamando, que vivia triste, que as coisas nunca estavam boas, que sempre podia melhorar. A água podia ser um pouco mais doce, o pão podia ser um pouquinho melhor, o maná podia ser diferente na semana, podia ter carne às vezes. Era um povo que vivia murmurando. Moisés podia ser um pouco melhor, Miriam podia cantar melhor, Arão podia liderar melhor. As coisas poderiam ser sempre melhores, o povo vivia murmurando. Nunca estavam felizes, nunca estava bom. O coração sempre era endurecido, as coisas sempre eram levadas para o lado ruim. E sabe qual foi o resultado, meus irmãos? Deus destruiu todo aquele povo e deixou os cadáveres dele no deserto como prova do que acontece com aqueles que se dizem tementes a Deus, mas vivem em murmuração. Por isso eu quero terminar esse sermão como o último do ano, como uma advertência a nós, a entrarmos em 2026 com um humor diferente. A entrarmos nesse ano de 2026 não esperando as bênçãos, não esperando que vai dar tudo certo, mas independente do futuro, contentes com o que Deus fez nesse ano, e contentes sabendo que Deus nos guiará no próximo.
Não, nós não somos daquele que em Hebreus 4 fala que Deus jura na ira que jamais entrarão no descanso. Não, nós não somos dos retrocedentes. Não, nós não somos dos que murmuram. Nós não podemos ser dos que vivem mal. Nós somos aqueles que Paulo fala, alegrem-se. Nós somos aqueles que têm Deus nos fortalecendo. Nós somos aqueles que em qualquer situação estamos contentes, porque não é a situação que molda o nosso humor, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, fica de pé. Eu quero orar por você, quero que você ore por mim. Que esse Cristo, que é suficiente para regular o seu humor, continue sendo suficiente para te dar alegria no ano de 2026. Um caso que eu tenho acompanhado de perto é de uma pessoa que julga que a felicidade dela está num relacionamento que não existe. E ela acredita que somente será feliz, somente será suficiente, somente terá a paz novamente se estiver num relacionamento. Mas há também pessoas que acreditam que só vão ser felizes se entrarem num emprego bom, se tiverem determinado grau de intelectualidade, pós-doutorado, pós-graduação, se tiverem a família desse jeito. A verdade é que nós lidamos totalmente com os nossos sentimentos e lidamos com outras pessoas que pensam desse jeito. Não, eu vou ser feliz, não, eu vou ter paz quando acontecer isso. Quando eu for para esse lugar, quando eu deixar esse lugar, quando eu conhecer essa pessoa, quando eu atingir esse ponto, aí sim eu vou ser feliz. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, do fundo do meu coração, cuidado com isso, porque isso é uma cegueira que vai te levar à morte. A sua alegria, a sua paz, o seu contentamento deve ser exclusivamente, unicamente no Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais pode ocupar esse lugar na sua vida. Nenhuma situação mais deve dar esse sentimento a você, a não ser Jesus, porque quando você tiver Jesus, independente de quem você for, ou onde você estiver, você será feliz, porque você terá Cristo sendo suficiente e tudo na sua vida. Por isso que a gente encerra o ano com esse sentimento, nos alegrando, contentes pelo que Deus fez no ano de 2025. E sabendo que Deus é soberano sobre tudo e fará ainda mais. Feche seus olhos em nome de Jesus, ore por mim. Senhor, nós